Olá, alunos e alunos da especialização em Direito Processual Civil. Sejam sempre bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês e nos encontros presenciais. Na aula passada, falamos sobre a formação do processo, o início do processo, que vai desde a petição inicial até a citação do réu. E analisamos os 3 momentos que esses atos se encontram, os 3 planos: a existência, a validade e eficácia. Analisamos situações que o processo pode existir, mas não ter nenhuma eficácia jurídica enquanto não houver uma citação válida, para evitar até uma questão de nulidade absoluta e anular todos os atos do processo. Hoje o nosso tema da aula será contestação, reconvenção, e antes disso vamos falar sobre a audiência de mediação. O objetivo é justamente compreender esta dinâmica que vai desde o início do processo até a sentença. Analisar estratégias processuais das partes, como aplicar corretamente esses institutos, quais as defesas que a gente enfrenta na contestação e na reconvenção. Então, a partir disso, também sempre analisaremos esses institutos até sob uma visão crítica na atualidade e para compreender como que é feita a aplicação prática, né? Então, a par desse cronograma, hoje toda a nossa contextualização, passando pela fase postulatória, lembrando que existem 3 princípios fundamentais, que é o da cooperação processual, da boa-fé e da primazia da resolução do mérito. Sobre a estrutura do processo de conhecimento, porque como eu disse para vocês, hoje nós temos o procedimento de conhecimento e os especiais, tão somente. Então, relembrando, iniciamos através da petição inicial, cuja inicial sendo protocolada, o juiz, ao dar o despacho inicial, vai ordenar a citação da parte contrária. Somente com a citação válida que vai se angularizar e estabilizar esta relação processual. É importante destacar que o autor, na petição inicial, além dos requisitos que nós analisamos na aula passada, ele pode sinalizar o interesse de participar de uma audiência de conciliação e mediação. Então, ele o faz na própria petição inicial. Se houver acordo nessa audiência, o processo é encerrado. Caso essa tentativa seja frustrada ou inexitosa, é a partir deste tempo, dessa audiência inexitosa, que vai iniciar os 15 dias para apresentar a defesa ou contestação. Então, nós temos essa previsão legal da audiência de mediação, que falaremos em aula, inclusive da minha experiência como mediadora no Foro de Canoas, da importância de tentar mediar o conflito, né? Claro que isso existe uma exceção à regra, quando se tratam de direitos indisponíveis, eles não estão sujeitos à mediação. Esse procedimento vai ocorrer após a inicial, no prazo mínimo de 30 dias que o juiz recebe, ordena e designa essa audiência de mediação, e o réu terá que ser citado também com antecedência para participar da mediação. Então, é muito importante nesse momento o papel de todos os operadores do direito, do juiz, do próprio mediador que for designado e dos advogados, que também auxiliam, são colaboradores nessa tentativa de mediação. Importante também destacar que, caso seja demonstrado o interesse de participar dessa audiência de mediação e as partes não comparecerem, pode ser fixada multa por ato atentório à dignidade da justiça. Então, é óbvio, né, que existem conflitos e tipos de demandas que são mais afeitas à técnica da mediação, principalmente se tratando de direitos disponíveis. Mas não é uma obrigatoriedade, mas como a gente falou na aula passada, da alta litigiosidade, do afogamento do judiciário em relação a processos, ela é bem-vinda, né? Pode ser uma alternativa para, quem sabe, encerrar aquela demanda e as partes encerrarem o litígio, a controvérsia e um acordo
sempre é bem-vindo, né? E também nada impede que, se não for feita essa audiência de mediação na fase inicial, pode ser feito no curso até no final. A qualquer momento a mediação é bem-vinda, né? Mas para todos os lados, ambas as partes, o acordo sempre é uma forma de resolução pacífica e muito aceita e receptiva na atual conjuntura. Bom, partindo da premissa que o réu, por exemplo, não houve na audiência de conciliação, não havendo acordo, o réu poderá, então, nos prazos de 15 dias, apresentar a contestação, ou seja, é o lapso temporal que é o termo inicial de frustrada audiência de mediação, ele apresentar a sua defesa, com base em alguns princípios que são norteadores do Instituto da Defesa, da contestação. Primeiro, falaremos no princípio da concentração da defesa, tá? Então, o que seria esse princípio da concentração da defesa? É um princípio que trata de uma premissa básica em que o réu, ele não pode dar negativa total. Existem situações que a lei não permite uma negativa total dos fatos, né? Então, a concentração significa assim, ó, se concentrar nos fatos, né? Teoricamente, se tem uma petição inicial com 10 tópicos, né? Convém que se faça uma defesa específica, se concentre naqueles tópicos. Existem exceções que não há necessidade de enfrentar, por exemplo, questões assim que são direitos que são prescritos ali. Falando sobre os princípios, o da eventualidade é o momento em que todas as matérias deverão ser enfrentadas na contestação. Todas as matérias devem ser concentradas. Aquela expressão, não deixar a carta na manga, é o ideal, porque pode perder a oportunidade de se falar nos autos sobre a matéria trazida no bojo da petição inicial. Outro princípio que veremos é o princípio da impugnação específica, ou seja, o réu não pode de forma genérica fazer uma negativa geral dos fatos. Na verdade, a petição inicial é o próprio espelho da contestação, que é a partir da petição inicial que o réu vai enfrentar todos os pontos trazidos na inicial. Ele tem o ônus, o encargo de rebater. Caso ele não conteste aqueles fatos, se opera a presunção relativa, porque daí se presume que tudo que foi dito na inicial, ele está de acordo, como se ele consentisse. Então, é o momento de não fazer uma negativa, só existem os casos de negativa quando envolvem sujeitos, defensor público, curador especial, ou advogado dativo, que podem, pela justificativa da falta do tempo, não ter acesso à profundidade do processo, das provas, fazer uma negativa geral, mas somente nesses casos. Então, nós vamos trabalhar em sala de aula com as situações e com as exceções a esse princípio. Então, partindo da premissa que é uma contestação, é uma defesa e que deve se concentrar todas as matérias, também é um momento processual de um réu poder alegar as preliminares, por exemplo, uma ilegitimidade, uma convenção de arbitragem, a própria coisa julgada ou incompetência, que são defesas que já atacam mais a questão indireta. Então, falaremos também sobre a defesa indireta e indireta, porque o que seria a defesa direta? A defesa direta é aquela defesa que o réu ataca diretamente os fatos constitutivos do direito, negando-os, né? Então, quando ele rebate esse ponto, quer dizer que ele vai dizer que o fato alegado pelo autor não é verdadeiro e vai justificar as razões, né? Que aquela cobrança é indevida porque ele já tem uma comprovação do pagamento, que ele não causou aquele dano a terceiros, ou que ele não é responsável por aqueles atos lesivos. Então, são exemplos de que ele vai enfrentar o próprio fato constitutivo do autor. Agora, claro que a defesa indireta já é uma defesa que o réu não só nega o fato principal, o fato constitutivo, mas ele apresenta um fato que impede, modifica ou extingue o direito do autor. Quer dizer, ele, por exemplo, um fato impeditivo. O autor traz um contrato que é inválido, então não tem como
É um fato impeditivo para análise do mérito, ou um fato modificativo, que ele fez o pagamento, mas um pagamento, por exemplo, parcial de uma dívida. Ele não nega, mas ele já tem um recibo. Ou até um fato extintivo, ele está sendo vítima de uma cobrança de uma dívida, que ele tem o recibo, ele tem a comprovação da quitação que ele pagou, ou que aquela matéria está prescrita, que já perdeu, já expirou o prazo de exercer aquela pretensão. Então, é importante ser atilado para essa questão da contestação, que a contestação, ela é uma defesa propriamente dita, mas ela primeiro, ela analisa essas questões indiretas para depois o próprio mérito, que é a substância do pedido, que é o que nós analisaremos na aula que vem. E após a análise da contestação, da defesa e toda a sua contextualização nessa estrutura, nesse aspecto estrutural, nós vamos conversar e tratar sobre a reconvenção, que é uma verdadeira ação do réu em relação ao autor, um contra-ataque onde o réu, nos mesmos autos, apresenta uma verdadeira ação contra o autor, né? Então, por exemplo, o autor entrou com uma ação de cobrança, incorreu ele nos órgãos de restrição do crédito, e o réu contesta e diz, não, essa dívida já foi paga. E isso trouxe um abalo que não basta só a contestação dele opor contrariedade, como ele também se sentiu maculado, ou atingiu, violou os direitos de personalidade, da imagem em si, ou teve prejuízos que vão além da defesa propriamente dita. E sim, ele requer uma indenização por danos morais. Então, a gente analisa a estrutura da reconvenção como uma verdadeira ação que tem requisitos, que tem encargos, né, que a reconvenção, principalmente, ela tem que ter conexidade com a ação principal. Então, essas estratégias de dicas práticas, a gente vai analisar nesse próximo encontro. E, principalmente, né, que eu levarei um caso prático para análise e reflexão da aplicação prática desses institutos, tanto da contestação e da reconvenção, e as matérias que serão enfrentadas. Então, é mais uma ideia, né, do que se fala, do que vai ser tratado no próximo encontro. E, desde logo, agradeço a presença dos alunos e até a próxima quinta-feira. Muito obrigada!